Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Há muitas vezes da nossa parte um entendimento equivocado. Nós pensamos na santificação como um processo para o nosso aperfeiçoamento, ou seja, para alcançarmos alguma coisa. E não é isto que as Escrituras dizem. A obra de Cristo faz justamente ao contrário disto. Quando nós lemos e entendemos, compreendemos que, primeiro, a obra de Cristo ela tem um papel: a remissão, ou seja, o perdão de nossos pecados, a nossa justificação, ou seja, a remissão do pecado em nossas vidas. Somos feito um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, segundo o mesmo coração. Recebemos da natureza divina, somos colocados na presença de Deus. E o que a gente precisa entender, que a obra de Cristo ela é a única, definitiva, ela aniquila o pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Mas tem mais do que isso. Ele nos aperfeiçoou. E o que significa isso e qual o propósito da santificação, tendo esta consciência? Porque ele nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível. Mas o texto em Hebreu fala assim, olha, em Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, o que a gente precisa entender? A obra que Deus realizou em nosso favor é única, definitiva e permanente. Não existe risco qualquer disto. É palavra do Senhor, são promessas e nós precisamos crer. A questão do aperfeiçoamento é definitivo. Nós não corremos atrás do aperfeiçoamento. O que nós corremos atrás, ou seja, nós nos empenhamos, e por isso a gente precisa despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, é o processo de santificação, aonde revelamos o aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas, ou seja, a obra que Ele realizou. Então, a santificação não é para sermos perfeitos, mas para expressarmos aquilo que Deus fez, a obra que Ele realizou em nós. Porque o que Cristo fez, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos fez um novo ser. A caminhada da santificação é para que a gente possa se despir da natureza humana, nos revestirmos de Cristo, sermos seus imitadores. Por isso, ser discípulo de Jesus é isso, é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Negar é eu deixar de viver segundo a paixão humana. Tomar a cruz é reconhecer a minha morte todos os dias e seguir o modelo. Seguir a Cristo é seguir o modelo, o exemplo que Ele nos deu. E aí a gente precisa entender por que fazemos isso, para revelarmos a obra de Deus, para revelarmos o que Ele fez. Porque Ele fez uma obra definitiva e completa, uma única vez. Aniquilou o pecado, nos aperfeiçoou, nos fez um novo ser, nos deu da sua natureza, nós somos coparticipantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Tendo isso em mente, tendo este entendimento, precisamos crer. E ao crermos nestas palavras, nós caminhamos em direção à santificação para revelar isso que Ele fez. Por isso a gente precisa entender. Muitas vezes o processo nosso de pensar é o contrário. É natureza humana, é pensamento natural, é do diabo, que a gente precisa se esforçar para alcançar, esforçar para ter, esforçar para ser. E não é assim. A obra de Deus é completa e definitiva. Nos fez um novo ser, a imagem de Cristo. Nos deu um novo coração. Nós somos um ser espiritual, colocados na presença do Pai, apresentada de forma santa, inculpável e irrepreensível, para vivermos o reino de Deus na terra, para expressarmos, manifestarmos e revelarmos o reino a todas as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminharmos nesta direção, na direção de revelar aquilo que Deus fez, santificando para mostrar toda a obra, todo o aperfeiçoamento de Deus. Não porque merecemos, não porque somos bons,
simplesmente por causa da graça e do amor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.